Olá, sejam todas bem-vindas ao terceiro episódio do Senta que lá vem histórias. É uma honra muito grande estar aqui com vocês novamente e hoje eu trouxe uma outra pessoa muito especial também na minha vida, uma amiguinha de escola que sentava juntinho ao meu lado e que a gente na minha época pescava bastante, né? Oh, Trocava umas pesquinhas de vez em quando, mas que ela nos deixou e foi ser uma estrela internacional. Hoje eu estou aqui com a estrela do voleibol brasileiro, Ana Paula, mais conhecida como Popó. Ela é bicampeã mundial juvenil, nada mais, nada menos da seleção brasileira, Ana Paula Popó. Hoje eu estou com ela, que vai contar aqui um pouquinho da sua trajetória na seleção brasileira, aqui pra gente. Retornou aqui para o nosso estado, hoje é mãe de dois rapazes, nutricionista, e vai contar um pouco dessa trajetória dela maravilhosa aqui pra gente, para inspirar vocês aqui também. Senta aí, pega um chá, um cafezinho e vamos ouvir essa campeã e a trajetória dela. Ana, muito obrigada, seja muito bem-vinda no Senta que lá vem histórias. É um prazer enorme estar com você aqui. Cris, o prazer é todo meu. Estou muito feliz de estar aqui, divulgando um pouquinho da minha trajetória, né? Nós que estudamos juntas, jogamos voleibol juntas, e eu consegui aí, com muito esforço, muita dedicação, sair fora de Maceió e jogar fora, pegar a seleção brasileira. Então, a gente teve uma trajetória aí bem, bem bacana, né? Então, eu saí muito nova de casa, né? Eu tinha 14 anos, ainda não tinha nem completado meus 15 anos, quando eu recebi minha primeira proposta para jogar fora. E foi em Minas Gerais, né? E assim por diante, de lá para cá eu vim só galgando, conquistando medalhas, né? Vitórias, grandes clubes e consegui pegar a seleção brasileira, né? Que é o ápice de todo atleta é chegar a uma seleção brasileira. E eu consegui, né? Assim, eu tenho uma história muito bacana, porque a minha geração foi a geração que foi bicampeã mundial juvenil, então nenhuma outra geração conseguiu esse feito, né, no Brasil. E joguei com grandes atletas, com Márcia Fu, Ana Moura, Fernanda Venturini, Virna, né, que é a nossa conterrânea aqui Virna, do isso. em Natal. E assim, foram histórias maravilhosas, né? Então, o primeiro campeonato foi no Peru, depois foi no Japão, e nós fomos bicampeões mundiais, né? A gente trouxe elevamos o voleibol aqui nacional, né, com relação a isso. E de lá por diante foi só crescimento. Aí Você era jogadora de meio, né? eu era jogadora de meio, fazia a função de meio, mas eu sempre fui aquela jogadora muito versátil, né? Porque antigamente o voleibol ele não tinha essa questão do líbero, né? Uhum. Então, eu sempre passei muito, sempre defendi muito, apesar da minha altura ser muito alta, né? Eu sempre consegui fazer bem todos os fundamentos. Então, teve momentos na seleção brasileira que eu fui líbero, né? Saí de uma posição de meio, completamente diferente, que é uma posição de bloqueadora, né? Aquela que fica mais na defensiva, para uma posição de líbero, por conta de uma contusão de um atleta, e eu tive que fazer essa substituição de emergência. Uhum. E essa é a minha trajetória, né, Cris? Eu joguei até 2000, né, voleibol, então passei por grandes clubes, Colgate, BCN, Rexona, morei em várias cidades, né, no Minas Tênis Clube, morei lá em BH, Ribeirão Preto. A única coisa que eu não fiz na minha vida esportiva foi jogar fora, né, ter a experiência de ir para um clube fora do Do país, Brasil. do Brasil. Ô, Ana, qual foi a principal dificuldade que você achou? Como você falou, você saiu muito nova daqui, mas eu também tive um pouco de oportunidade de sair e jogar em São Paulo, mas a gente não tem tempo de estudar, a gente só tem tempo de jogar. É treino, treino e jogo, né? Isso a gente não Isso mesmo, realmente não estuda lá, a gente só é treina. E verdade. com você também foi isso lá. Exatamente. E comigo não foi diferente, Cris, porque assim, na época que eu jogava eram 8 horas de treino, então eu treinava 4 horas pela manhã, 4 horas no finalzinho da tarde, e que momento eu ia estudar, né? Que momento eu consegui estudar? Eu consegui, graças a Deus, mesmo jogando voleibol, eu consegui terminar o ensino médio, né? Uhum. E, assim, com muito esforço, digo para você, né? Não foi no tempo que eu gostaria de ter, de ter ocorrido, mas consegui fazer, fiz até supletivo, né? Estudava aqui no Marista, depois eu não consegui concluir o ensino médio e eu acabei indo para fazer supletivo.
E é isso que começa a minha grande virada da vida, né, da minha história, porque eu sempre fui muito dedicada com relação aos estudos, né? Apesar de ser atleta, eu sempre achei que a carreira de atleta era muito temporária, né? Uhum. Então, poderia ter contusão, poderia ter lesão, né? Amanhã acabaria um clube, eu poderia ficar desempregada, mas eu nunca deixei de estudar. E essa foi a Exato. grande sacada da minha vida, Cris. Esse é o quê da questão, É né, o quê da Ana? questão? Apesar da dificuldade, né, dos treinos e tudo, eu consegui conciliar o esporte com os estudos. E você terminou a tua parte profissional de ser jogadora profissional em que ano? O último campeonato que eu disputei foi 1999 e 2000, que geralmente pega Certo. os 2 anos, né, Sim. consecutivos, né, na virada do ano. E depois de lá, eu vim para cá, para Maceió, né, já queria engravidar, já queria ser mãe. Eu sou casada também com um ex-atleta da seleção brasileira e a gente queria ter uma vida mais tranquila, mais calma, né? E saímos de São Paulo, que a gente morava em São Paulo, eu residia aí no Morumbi, né, Sim. lá em São Paulo, e vamos nos aventurar novamente em Maceió. Uma vida bem parecida, né, com São Paulo e Maceió. Completamente diferente, assim, muito difícil para se adaptar, né, porque eu tinha uma vida muito agitada lá, né, viajava muito, Uhum. muito treino, aquela correria, né, tudo muito distante. E vim para Maceió, não para jogar voleibol, né, mas para poder pensar em uma nova carreira na minha vida, né, porque as lesões chegaram, né, a idade chegou, Sim. então eu precisava me transformar, me modificar, eu precisava dessa mudança na minha vida. E foi quando eu disse, por que não voltar às minhas origens, né? Trazer um marido que é lá de São Paulo, estranho muito, tudo assim, muito Eita, difícil, né? imagino. Muito difícil, assim. Eu acho que foi mais difícil para ele Pra... do que para você. Foi um processo de adaptação muito difícil, né? Porque ele nunca tinha saído de São Paulo e eu consegui trazê-lo para cá, né? Para cá e assim foi uma mudança de vida para mim e para ele, né? Tivemos que nos readaptar, reaprender, né? Um novo trabalho, uma nova vida, né? Porque a vida toda sempre foi profissional de voleibol, né? Enquanto morava Atletas. atletas, né? Enquanto Exato. morava fora. E aí é que dá uma grande virada na nossa vida, assim, muitas mudanças, né? A gente passou por momentos muito difíceis, né? Nesse processo de adaptação não é fácil você mudar de carreira, né? Você que é atleta deixou de estudar, né? De trabalhar. Então, quando eu entrei para o mercado de trabalho, as pessoas diziam, não, mas cadê sua experiência? Você já tem 32 anos, 35 anos e nunca trabalhou no mercado. Como é que eu vou colocar você na minha empresa, né? Então, foi um momento muito difícil na vida da gente, né? Eu resolvi ser empresária nesse meio tempo, né? Me formei em administração, foi minha primeira graduação. Sim. Resolvi ser empresária, eu trabalhava, tinha uma loja, montei uma loja de cosméticos e trabalhava vendendo essa loja de cosméticos, né? Esses produtos de cosméticos. Enfim, em 2008 teve a primeira crise do Brasil, uma crise muito séria, né? Com relação à recessão mesmo. E eu disse, não estou preparada para enfrentar essa crise. E eu tive que fechar minha loja. Quer dizer, foi minha primeira frustração com relação ao mercado de trabalho, né? Ou a essa mudança aí. Exato. E já tinha 2 filhos, né? Na época eu já tinha engravidado, já tinha tido o Cauã, já tinha tido o Caio. E estavam com eles pequenininhos, né? E nessa loucura aí, né? De mãe, trabalhar fora, trabalhar em Mãe, casa, empresária, cuidar, esposa. cuidar de tudo, né? De tudo em um momento tão crítico que estava o país, né? E foi assim, Cris, a minha história basicamente de superação, né? Muita superação mesmo. Desafios a cada Desafios, dia, eu né? fui pegando experiência no mercado, né? Após me formar, eu fui pegando experiência também, né? Fui sendo contratada pelas empresas, né? Comecei a ter a carteira assinada. E comecei uma nova vida. É completamente diferente ao mundo que eu vivia antes, né? Era um pouquinho um mundo de glamour, né? De muitas viagens, de Entrevistas. entrevistas, de jantares, né? De eventos, para um mundo muito mais pacato, que eu teria que me reorganizar, me estruturar, né? Financeiramente também, né? Foi algo muito difícil, porque, como eu disse, eu sempre quis ser mãe. Eu sempre quis ser Uhum. mãe. E para isso eu precisava encerrar minha carreira, né? E por que não encerrar essa carreira aqui em Maceió, onde eu tinha todo o apoio da família, né? Onde é uma Isso. cidade mais tranquila. E foi assim, minha história foi essa. Não fiquei satisfeita só em fazer administração, né? Sim. Eu fui muito mais além. Eu sempre fui aquela atleta que a gente chamava de falsa magra, né? Então, assim, era meio gordinha e tal. E sempre treinei mais que todo mundo. Aham. Muito, muito, muito. Sempre treinei mais que todo mundo. E aí me despertou para eu poder fazer o curso de nutrição, na qual Sim. eu atuo hoje e sou apaixonada pelo curso, né? Então, há 4 anos atrás,
eu entrei nesse mercado da saúde, né, onde eu sou completamente realizada do que eu faço, Você assim, se encontrou em eu me nutrição. encontrei em nutrição, amo o que eu faço, assim, amo ajudar pessoas, né? Você conhece uma colega nossa que está tratando comigo, que é a Leonor, né? Leonor, Então, assim, Aleu, a Lé hoje eu trato ela, cuido dos filhos dela, assim. Ela foi uma pessoa que conseguiu emagrecer 26 quilos. nossa, muita É muita coisa. coisa, assim, Continue, Léo, firme e sem forte. medicação, sabe? Sem nada, só com esforço mesmo, sabe? Só com acompanhamento, esforço. E eu acho a história dela linda, né? Como de tantas outras mulheres aí que são Próxima vitoriosas. lamparina, viu? Está aqui contando sua história. Verdade, história linda. E é isso, é essa paixão hoje que eu tenho pela nutrição. Foi uma forma de eu me reinventar, sabe? Como mulher, de estar feliz comigo mesmo, de saber que aqui é o meu lugar, que esse é o meu propósito. Vários recomeços aí, né? Vários, né, Ana? Vários Eu recomeços. acho que você, como um atleta, você não parou, você ficou pegando vários desafios, você não ficou, como eu diria que está faltando a palavra, você não se acomodou, Exato, não é? exato. Você ficou procurando algo, você estava sempre inquieta e buscando algo novo para fazer. Eu acho que a adrenalina que a gente fica do esporte, aquela adrenalina que está ali dentro, ficou em você e você sempre buscando. Você foi procurar emprego, você foi fazer administração, depois se formou, depois você não é aqui ainda, 2 filhos, trabalhando, foi ser empresária, depois não, nutrição, tá aqui, agora você realmente se encontrou, você gosta de estar junto de pessoas, de ajudar. Eu acho que a gente quando está no meio de pessoas, eu acho que não tem coisa melhor do que a gente estar lidando e ajudando e vendo pessoas se realizando, né? Mudando a vida das pessoas, mudando a vida das pessoas, vendo que as pessoas estão felizes, realizadas. Eu acho que não tem melhor felicidade do que a gente mudar a vida das pessoas, Você falou tudo, Cris. não é? É verdade. Quantas histórias hoje já passam pelo meu consultório, né, de pessoas que com problemas como a gente, né, são pessoas comuns, por que não? Com problemas, né, que precisa de uma ajuda para poder levantar a autoestima, né, melhorar a saúde, mesmo a questão da saúde. Então, vai lá no consultório, aí a gente conversa, porque assim é tão humanizado, né? A gente que foi atleta, que tem esse lado assim de estar muito perto do público, das pessoas. São tantas histórias que a gente tem um lado também não é de psicólogo, mas assim, de ouvir, sabe? De sentir aquilo ali, que dá para aquela pessoa mudar, sabe? Então, é esse processo que eu tô hoje, sabe? De ajudar pessoas, De de estar dar a realizando, mão, de dar a mão, apoio, o exatamente. olhar, de Hoje, cuidar, hoje, Cris, né? sabe o que eu faço? É bem legal, assim, eu hoje jogo vôlei master, né, em algumas equipes, mas, por exemplo, tem um atleta que me procura, Ana, eu estou precisando de uma alimentação, sou um atleta que treino muito, tal, mas assim, estou sentindo falta. Você me ajuda? Ajuda. Eu abro essas portas para essas pessoas, Cris. E assim, é com tanto amor, assim, com tanto carinho, porque eu sei o quanto é difícil, né, financeiramente se pagar um nutricionista, né, um nutricionista bom. Às vezes a pessoa não tem plano de saúde, às vezes, né, tem que estar passando por dificuldade financeira. Por que não ajudar essas pessoas, né? Então, Exatamente. assim, eu me sinto muito realizada, assim, quando eu consigo ajudar essas pessoas, sabe? Ainda mais atleta. Com certeza. E o bom é que você ainda está jogando, Ainda estou né? jogando, ainda estou no meio. Você ainda está no meio, ainda está na ativa, né, Ana? Eu no grupo, Não Cris, parou não de paro. jogar, Eu no porque eu Cris, acho que é uma paixão. eu tô sempre dando dicas, né? Dicas de saúde, dicas, ó, gente, vamos por esse caminho, vamos por aqui. Porque o esporte e a nutrição acho que tá na minha Está vida, né? junto, está junto, Tá junto. não tá separado de É, forma alguma. E dentro do esporte, de tudo isso, esse período que você passou do esporte, assim, eu não me recordo qual foi o técnico que te acompanhou nessa época que você estava no esporte. Foi o Cris, eu Bernardinho? tenho dois técnicos, assim, que foram. Aliás, tenho três técnicos que foram fantásticos na minha vida. Um foi o Adson, que Uhum. foi meu primeiro técnico quando a gente foi campeão mundial, né? Já foi na segunda etapa, foi um cara muito maravilhoso. Faleceu já faz um tempinho ele. O Bernardinho, né? Que é, assim, um grande estrategista, né? Então, assim, é uma pessoa muito. Aquela pessoa que faz você acreditar em você mesmo, sabe?
e o Zé Roberto. Então, assim, foram os meus 3 grandes mestres, E assim, até que eu hoje o digo. Zé E até hoje Roberto, o Zé ele é Roberto, técnico da seleção, técnico né, da da seleção, feminina. o Bernardinho saiu recentemente. Então, assim, são pessoas incríveis, assim, que foram grandes mentores na minha vida, assim, que eu levo como exemplo, né, para tudo que eu vou fazer, sabe, assim, de inspiração, de você, de resiliência, né, dessa questão de você, aquele dia não foi legal, mas no outro dia eu vou estar lá, vou dar 100% do que eu posso, né, então, é isso, o esporte é isso, né, o O esporte... que o esporte trouxe, assim, te ensinou para a vida? O que é que ele trouxe, assim, te ensinou para... qual foi a base que ele te deu, assim, para a tua vida hoje? Porque foram anos, ele realmente foi a tua vida, né? Sim, sim, foram mais de 17 Mais anos, de né? 17 17 anos. anos jogando Foi voleibol de ser alto nível, de alto nível. de alto nível. Eu digo sempre assim que as pessoas às vezes separam muito o esporte do mundo corporativo, né? E eu acho que eles têm muito a ver. O mundo corporativo ele está muito ligado com o esporte, né? A questão da resiliência, a questão de você ter disciplina, de ter objetivos, né? De você correr atrás daquilo que a empresa pede, né? Então, a mesma coisa o esporte. Então, assim, trabalho em equipe, essa questão do trabalho em equipe é muito importante. Então, assim, todo mundo é fundamental dentro de uma equipe e isso é a mesma coisa na empresa, Cris, né? Qualquer pessoa, aquela pessoa que, de repente, está limpando ali a empresa, né? Fazendo um serviço mais braçal, é tão importante quanto um gestor da empresa. Quanto um Porque diretor de uma quanto o empresa, quanto diretor um de uma dono de uma empresa, quanto o dono da empresa. empresa, né? Porque todo mundo é importante, né? Você entrar numa empresa e dizer bom dia, todo mundo falar bom dia. Olha que coisa legal, né? É uma engrenagem, É né? Quebrou ali um pedacinho, você não roda mais, não gira. Todo mundo tem a sua perfeito, importância. perfeito. E assim era no voleibol, assim era no esporte. Então, o massagista, o fisioterapeuta, né? O médico que estava ali, não eram as pessoas que estavam jogando, mas estavam vestindo a camisa junto com a gente. Era quem deixava a gente em pé no outro dia, machucava outro, e eram eles que deixavam a gente preparada para a gente jogar no outro dia. É verdade. E você, como você falou, você foi muito nova para lá. Eu estou voltando um pouquinho para depois a gente fechar aqui com a tua vinda para cá. Qual foi a maior dificuldade? Você indo para lá nova, tua família todinha aqui. Quais foram as principais dificuldades que tu enfrentou lá sozinha? Cris, primeiro o frio, né? Eu, assim, o primeiro ano que eu joguei em Juiz de Fora. Ah, É muito frio, é muito frio. Então, assim, a questão do frio, como a gente era muito nova, então assim, a gente era muito bem acolhida. Então, a gente não sentia a falta de acolhimento, né? Então, assim, uhum. o time acolhia muito bem. Mas o frio era de matar, Cris. Era terrível. Eita. E quando você voltou, teve toda essa tua parte o seu marido, você engravidou logo aqui, teve logo os 2 filhos. Quando eu voltei, Cris, eu ainda joguei um ano de vôlei de praia aqui. Na época, a Toroca ajudava a gente nas viagens e tal. Uhum. E eu precisava de uma dupla melhor, sabe? Eu precisava de uma pessoa que tivesse um nível parecido com o meu, né? Para jogar praia. E assim, foi muito difícil, Não né? balançou não ainda Balançou, em eu fiquei... querer investir aí no vôlei de praia, porque a gente, quem saía do vôlei de quadra, investia no vôlei No de vôlei praia. de Não te praia. balançou não aí você Sim, investir sim. aí e Eu fazer fiquei carreira no vôlei de ainda, praia? ainda um ano, né? Aí, assim, muita dificuldade para arrumar uma pessoa para jogar comigo, dupla, a gente tentou pegar alguém de fora para jogar. E eu acabei, depois desse um ano, eu disse, não, eu vou engravidar. Chegou minha hora, né? Já estava com 34, eu disse, não, vou parar e vou engravidar. Então, meu filho veio, assim, foi muito desejado, né? Todos os 2 filhos. Foi algo, assim, muito planejado, porque eu não queria engravidar na época que eu jogava, né? Porque eu tinha visão, por exemplo, a Virna, ela engravidou com o filho, ir para a seleção e deixava a criança sozinha, sofria muito, chorava muito, eu não queria me Nossa. ver naquela situação, né? Uhum. E eu dizia, não, eu só vou engravidar quando eu encerrar minha carreira. E assim foi feito, foram os planos de Deus, né? Foi uma decisão Foi, assertiva, foi no uma momento decisão no momento certo, certo, exatamente, no momento né? certo. Ele parou, eu parei, a gente pôde dar toda a assistência aos nossos filhos, né? Isso. E foi exatamente como eu planejei. Que bom. E agora você está realizada na tua profissão de nutricionista, não é isso, Ana? Exatamente, Cris. E eu fico muito feliz realmente. E como é que as pessoas ali que queiram chegar até você, como é que podem, qual é o teu Instagram que poderia a gente colocar aqui embaixo para as pessoas que querem
também de entrar em contato com você. Siga lá, gente. Eu dou muitas dicas, tá? Muitas dicas. Eu sigo a Ana. Eu, na época, acompanhava ela também nos jogos, sou fã. Essa medalha muito linda. Torci, assisti muitos jogos dela, da Virna. Maravilhosa. Bloqueava demais e defendia demais. Linda, pesada essa medalha, Ana. E muito Fui obrigada, muito sua fã Cris. e ainda continuo sendo, viu? Tanto é que eu me lembrei de você aqui, você é um exemplo. Eu imagino a força, as barreiras que você enfrentou lá fora e o quanto foi difícil você estar aqui e quanto foi difícil também você enfrentar aqui, que eu imagino as primeiras coisas. Qual a tua experiência? Que experiência você tinha? E a gente é tão difícil quando a gente chega e passamos assim, quanto tempo você teve de profissional, de atleta, de voleibol e tentar aqui abrir as portas na área empresarial, né? Mas você está aí hoje realizada com a sua profissão de nutricionista, mudando vidas, né? Com novas pessoas aí, fazendo pessoas felizes, realizadas. Isso é que é importante para a vida da gente, a gente transformar a vida de outras pessoas, Verdade, né? Cris. É Que verdade. você continue transformando essas vidas e fazendo as pessoas felizes. Obrigada, Cris. Você sempre esteve no meu coração, viu? A Cris, gente, ela era minha amiga mesmo, assim, bem, bem próxima, bem junto, né, Cris? E assim, seguiu também essa carreira de vôlei, né? Passou um tempo seguindo essa carreira de vôlei. E eu sempre pensei muito em você, Cris. Assim, é bom as pessoas saberem, né? Assim, meu Aham. coração, eu abro meu coração para você. A gente teve destinos diferentes, mas sempre pensei muito em você, É viu? verdade. Fico feliz e a recíproca é verdadeira, né? Gente, hoje eu estou aqui realmente com a Ana. Siga o Instagram da Ana. Qual é diz aí, fala de novo, Ana. Nutri ponto Nutri. Ana Paula Lessa, @nutri.Ana Paula Lessa. Sigam a Ana, ela dá várias dicas valiosas. E, gente, a gente encerra aqui com a Ana, famosa Popó, certo? Campeã da seleção brasileira. Sou fã, uma mulher inspiradora. Recomeçou várias vezes, vários desafios. E espero que vocês tenham gostado da história de vida da Ana. E até o próximo episódio do Senta que lá vem histórias.